Até quando as coisas estão fáceis, as pessoas elas se confundem no processo, elas erram e se atrasam por nada. Eu quero te contar a história de uma cliente. Eu vou chamar ela aqui, eu não sei se ela deixaria eu falar o nome dela, então eu vou chamar ela de Joaquina. Ela arrematou um imóvel recentemente. O imóvel ele está desocupado. A escritura já está no nome dela, já está em processo de registro e ela foi entrar no imóvel essa semana. Sendo que, na verdade, ela já poderia ter feito isso vamos colocar, pelo menos com um mês de antecedência. Vamos lá. O processo de leilão é um processo que é, vamos dizer assim, desconectado com a maior parte dos processos das pessoas. Então pensa assim, ó, quando você entra num condomínio, quando você vai se cadastrar como condômino, seja porque você alugou um imóvel, seja porque você comprou um imóvel, existe um processo que geralmente o condomínio já tem, que geralmente o administrador de condomínio já tem, e aí basta você seguir. Quando você compra um imóvel de leilão e você vai tomar posse, geralmente ninguém conhece o procedimento correto a ser feito. Não existe um processo criado para isso. Geralmente eles não criam uma estrutura pensando em, e se chegar alguém aqui que comprou um imóvel de leilão, o que a gente faz? E isso daí coloca muita gente que não está acostumada a comprar imóvel de leilão numa situação de ficar à mercê de algumas pessoas por puro capricho, por não saber exatamente como fazer. Então vamos lá, vou contar o caso dela. Ela arrematou o imóvel e aí na segunda-feira, para ser exato, ela me ligou desesperada. Não, Edward, não sei o que está acontecendo, eu arrematei o imóvel, a síndica disse que está desocupada, mas a administradora está querendo a carta de arrematação, eles não podem me passar a informação, eu não sei o que fazer, um fala que é uma coisa, outra pessoa fala outra coisa. E aí, nessa semana mesmo, eu desocupei um imóvel, para aquela direção aí, tinha um ocupante, é até um vídeo que eu já fiz aqui no canal, falando sobre que a gente ganhou a causa, enfim, ela desocupou o imóvel. Beleza. O que se faz? Na prática, o que você faz quando você arremata o imóvel? Existem 3 grandes passos, vamos dizer aqui sim. O primeiro passo é o passo documental, escritura, registro, essas coisas todas. O segundo passo é a atualização cadastral. O terceiro passo é a posse. Se você seguir esses 3 passos, você não vai ter problema na hora de tomar posse de um imóvel. Então vamos lá. Primeira parte, documental. Você arrematou o imóvel. Todo o imóvel que você compra, ele exige-se documento. O documento de propriedade de um imóvel, ele é a matrícula. A matrícula do imóvel, ela conta o histórico do imóvel. E aí dentro desse histórico vai constar lá que você comprou. Só que pensa assim, existe o histórico. Você não está dentro desse histórico ainda. Como que você se coloca ali dentro do histórico? Através do registro do imóvel. Só que para você registrar alguma coisa, você precisa ter algo para registrar. Então você precisa de um documento. Eu vou chamar assim de documento primeiro. Por que de documento? Porque esse documento pode ser um contrato de compra e venda. Esse documento pode ser um contrato de financiamento. Ou esse documento pode ser uma carta de arrematação. Pode ser qualquer uma dessas coisas. Se eu estou comprando de você, eu vou fazer um contrato de compra e venda. Com esse contrato de compra e venda, a gente vai fazer uma escritura. Com essa escritura, a gente registra o imóvel. Se eu estou comprando financiado, o banco vai fornecer para mim um contrato de financiamento. Com esse contrato de financiamento, eu vou lá e registro o imóvel. Se eu comprei no leilão judicial, o juiz vai me dar um documento chamado carta de arrematação. A carta de arrematação eu levo no cartório de registro o imóvel.
Então percebam que você vai ter que ter um documento que ele acontece no ato da compra, seja por leilão judicial, no caso carta de arrematação, seja por financiamento, por contrato de financiamento, seja por compra e venda, numa escritura. Quando a gente fala de leilão da Caixa, leilão extrajudicial, contrato de financiamento e escritura é o que geralmente você vai fazer, beleza? Tá, Edwards. Fiz esse contrato de compra e venda, fiz essa escritura, aí fui, paguei o ITBI, tenho que pagar o ITBI, registrei o imóvel, pronto, a propriedade é minha agora. Exato. A sua parte documental está pronta. Geralmente, para você tomar posse em qualquer um imóvel, eles pedem pelo menos um documento. Pelo menos a escritura, que é o mais básico. Pelo menos um contrato de compra e venda vai ser exigido de você. Por quê? Porque eles precisam de alguma comprovação que de fato você é o dono daquele imóvel. Já aconteceu casos de eu só arrematar o imóvel e entrar no imóvel no dia seguinte? Já, mas quando eu já tinha contato com o síndico, eu já tinha uma unidade dentro do condomínio, então ficou mais fácil. Mas usualmente você vai precisar ali de uma escritura, você vai precisar ali de um contrato de compra e venda. Beleza, Edwards? Parte documental então tá ok. Aí depois vem a parte 2, que é a atualização. A atualização é exatamente você atualizar todos os dados e cadastros existentes do imóvel. Então, por exemplo, IPTU, você precisa atualizar para você. Condomínio, você precisa atualizar para você. Você vai lá colocar os seus dados e aí, nessa etapa que você vai levar lá a escritura, nessa etapa que você vai levar lá contrato de financiamento ou até mesmo a matrícula do imóvel já registrada. E aí você vai comprovar, olha só, eu sou o novo dono desse imóvel. E aí, se tiver alguma outra coisa a ser atualizado, é neste momento que você vai atualizar também, beleza? Com essa atualização, você já passa a receber os boletos, e aí a primeira etapa da sua posse do imóvel já está pronta. Porque daí a terceira etapa é de fato a posse. Porque assim, ó, lembra que eu comecei o vídeo falando que a maior parte dos lugares não tem a menor ideia de um processo de desocupação? Eles vão falar diversos documentos que você precisa porque eles simplesmente não têm. Para essa Joaquina, que é minha cliente, eles pediram a carta de arrematação. O juiz já expediu a carta de arrematação, a gente só vai te passar a informação se o juiz te passou a carta de arrematação. Ela ficou desesperada. Cadê a carta de arrematação? Eu falei, mas não existe carta de arrematação para esse leilão. Não, mas como assim não existe? Ela tá falando que só vai liberar se tiver carta de arrematação. E agora, como é que a gente vai fazer? Piriri, pororó. Falei, calma. Vamos lá. No processo, quando você está ali fazendo a documentação, minha sugestão é que você já entre em contato com a administradora do condomínio. Você já mostra ali alguns comprovantes que você tem, que você é o dono. E aí você já peça o contato do síndico. E aí você vai conversar com o síndico. Porque assim, ó, usualmente a administradora vão ser atendentes que eles não podem te passar muitas informações. Eles muitas das vezes nem sabem tantas informações assim. Então é algo que não tem muito que se possa fazer. Entende? Nesses casos, a minha sugestão, peça o contato do síndico. E aí você vai começar a conversar com o síndico. Como foi o caso dessa Joaquina. E aí, a síndica informou a Joaquina que, olha, o imóvel, eu acho que tem quase certeza que está desocupado, não tem ninguém morando lá dentro. A administradora falou, olha, ainda tem cadastro aqui, eu não posso te dar informação. E aí veja que o fato de existir um cadastro lá no condomínio não implica que o imóvel está ocupado. E existir um cadastro lá significa que o antigo morador tinha um cadastro no condomínio. E ele simplesmente pode ter saído e deixado o cadastro lá. Ou pode ser que ele esteja morando lá. Você vai precisar de alguém lá dentro. A pessoa mais fácil para te ajudar nesse processo é o síndico. E aí foi isso que a gente falou para ela. Olha só, Joaquina, vamos lá. O que exatamente a síndica falou? Isso. A gente falou, beleza. Você consegue mandar mensagem para ela e falar assim, você consegue confirmar para mim se o imóvel está desocupado ou não? Tudo que eu preciso é que você vá lá, aperte a campainha, se atender alguém, você pede pergunta se pode passar o meu contato para ela. Então, por exemplo, assim, eu acabei de arrematar o imóvel, eu falo com o síndico,
Tudo bem, síndico? Cara, seguinte, sabe se tem alguém lá? Ó, não tem certeza. Você pode ir lá em algum momento e se alguém atender, se a pessoa de fato estiver lá, não tem problema. Sabe o que você vai fazer? Você passa o meu contato para ele. Fala que eu comprei o imóvel, estou entrando em contato com você e você só ficou atribuído a missão de entregar o meu contato para ele. Se o síndico for lá e de fato existir essa pessoa, eu já sei que o imóvel está ocupado. Eu já sei quem é a pessoa. E a partir disso eu posso tomar as próximas providências. Se não tiver ninguém, eu já sei que o imóvel está desocupado. Eu não vou gastar com notificação, eu não vou gastar com advogado. A minha tratativa com a administração vai ser, eu sei que o imóvel está desocupado, isso. Eles não têm certeza, eles só vão seguir o fluxo. Porque lembra, eles não têm processo para isso. Se você sabe exatamente o que fazer, você impõe o processo a eles. Esse imóvel que eu desocupei, eu já sabia que o imóvel estava desocupado. Eles, a pessoa falou que vai sair dia 10, mais não sei o que. Eu falei, não, já deu prazo, eles já saíram. Mas você tem aqui algum documento? Eu falei, tá aqui a decisão do juiz. Simplesmente, cheguei lá no imóvel, entrei com o chaveiro para fazer a documentação. Essa é a lógica do jogo. Nunca espere que o condomínio te entregue de mão beijada. Isso é um erro. Você acertando isso, você resolveu metade dos problemas que você vai ter numa arrematação. Imóvel está ocupado, aí é negociação, notificação e missão na posse. Simples assim. Você quer aprender a arrematar imóvel de leilão, você quer aprender um pouco mais sobre esse mundo, cara, a gente está na Black Antecipado, o link está na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!